Olá, seja bem-vindo ao Palavra em Foco. A cada semana disponibilizaremos um resumo em vídeo da lição da Escola Sabatina, onde trataremos os pontos mais importantes para ajudar você, professor, em seu trabalho de recapitulação com a sua unidade. E o Palavra em Foco dessa semana abordou o tema Tempo de Decisão, aonde o texto bíblico central está em Apocalipse 14, verso 14 e o verso 15, que diz assim: Olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, porque os campos da terra já amadureceram. As três mensagens angélicas seguem um padrão bíblico no qual Deus sempre envia mensagens ao seu povo. Nós temos a mensagem do dilúvio, da primeira vinda de Cristo, do juízo investigativo de Daniel 7:9, da segunda vinda de Cristo, e temos também estas três mensagens angélicas. Em todas as mensagens, Deus propõe uma tomada de decisão, chama a uma escolha e mostra a necessidade de mudanças. E nessa semana estudamos essas três mensagens em relação às demais mensagens de Deus, o que nos incentiva a tomar uma decisão final. E uma dica que eu dou a você, professor, é que comece com um quebra-gelo fazendo ali algumas perguntas. Você poderia, por exemplo, perguntar o seguinte: quais elementos são necessários para que uma planta cresça de forma saudável? Como podemos comparar estes elementos com o nosso processo de crescimento? E quais são as semelhanças? Isso ajudará com que a sua unidade reflita e participe com comentários, deixando ali a lição um pouco mais dinâmica. O pensamento central dessa semana é: as escolhas, elas têm implicações eternas e podem ser decididas hoje. Sabe? Uma análise equilibrada do texto de Apocalipse 14 nos permite ver graça, evangelho, salvação e juízo nas três mensagens. E o juízo vindica os justos e pune os ímpios. E em Apocalipse 14 traz a última mensagem de misericórdia para um mundo rebelde. E esta mensagem é: confie na justiça de Cristo. Eu poderia dividir a lição dessa semana em três blocos. Primeiro bloco: ele voltará. A segunda vinda de Cristo acontecerá somente depois que as três mensagens angélicas forem proclamadas. Então, a pregação da tríplice mensagem prepara o mundo para a volta de Jesus. Logo, elas possuem uma importância eterna e aceitá-las significa vida eterna. O segundo bloco aborda o tema do juízo. Na visão descrita em Daniel 7, o profeta viu a instalação da corte celestial, a sessão é iniciada no tribunal e os registros celestiais da nossa vida são apresentados diante de todo o universo. O título Filho do Homem é utilizado em referência a Jesus, revelando assim sua total identificação com a nossa humanidade. Isso nos serve de encorajamento diante do juízo que iremos passar. Terceiro bloco está relacionado com a grande colheita. O que acontece no fim do juízo é simbolizado por essas duas colheitas. A primeira está em Apocalipse 14:15 e fala a respeito dos justos. Por outro lado, aparece um segundo anjo de Apocalipse no verso 17 e 19, e essa colheita é dos ímpios, que estarão no grande lagar da ira de Deus. É bom lembrar que a ira de Deus não é um sentimento igual ao nosso. A nossa ira, ela é circunstancial e volúvel. No caso de Deus, a ira dele é contra o pecado e não contra o pecador. Mas o fato é que todos estarão maduros para essa colheita, pois cada semente plantada, quer seja boa ou má, germina, cresce, amadurece e será colhida. Eles foram pontos principais, mas professor, não se esqueça de aplicar a mensagem, o estudo da lição. E poderia dar o seguinte tom: a mensagem é de juízo, para a salvação e vindicação, mas também para a condenação. E Deus faz a sua parte e espera a nossa resposta a isso. Qual será a nossa escolha, a nossa ação? Existe algo na nossa vida que tem nos impedido de nos comprometermos totalmente com Jesus nessas últimas e decisivas horas da história da Terra?
O título Filho do Homem é para nos dar coragem enquanto esperamos a volta de Cristo, pois é bom sabermos que um Deus que se fez homem e conhece as nossas fraquezas está pronto a nos perdoar e nos fortalecer e será o responsável pelo juízo final. E este Filho do Homem veio, venceu e também nos dará a vitória. Mas as minhas decisões de hoje definirão o meu futuro. Professor, que Deus te abençoe, que Deus te use e que consigamos levar as nossas unidades aos pés de Cristo. Bem, esse foi o nosso Palavra em Foco dessa semana. Que Deus te abençoe. Um abraço.